Shalom, shalom. Tudo na bênção, né? Shalom, shalom, tudo na bênção. Mas é tão bom a gente estar aqui reunidos. Eu não sei como é para vocês, né? Mas é tão bom quando o texto fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor está. E assim, irmãos, eu não sei como é que é cada um de nós, né? Nós temos o folclore de sentir a presença de Deus com arrepio, com choro, com pranto. Mas é interessante que Deus, Ele está onde tiver 2 ou 3. Amém. Ele está ali. Amém. Cabe a gente estar sensível a esse entendimento. Sabe? Ele falou que Ele está. E eu estava ali ouvindo os cânticos, ouvindo os irmãos, e não tem como a gente, querendo ou não, nós trabalhamos muito com, isso eu quero passar para vocês, né? Sempre interrogue o verbo da oração. Ele é o dedo duro, ele entrega tudo, né? Nós cantamos aqui, né? Deus é o que não temerei, não é isso? Não temerei. Por que eu não temerei? Né? Porque tu és o Deus de amor. Então tu pergunta para o verbo. Ele entrega a todo mundo, irmãos. Não temerei. Quem é que não teme? Eu. Né? Não temerei o quê? Né? Por que eu não temerei? Tu começa a conversar com o verbo. Não temerei onde? Não temerei quando? Sabe, começa a bater um papinho com ele quando você começa a ler o texto. Por exemplo, Jesus chorou. Quem chorou? Por que ele chorou? Quando que ele chorou? Onde ele chorou? Está entendendo? Você começa assim a interrogar o verbo e ele começa a entregar tudo para você. Então você tem que fazer curso para aprender a interrogá-lo. Ele entrega tudo, é o maior fofoqueiro que tem o verbo. Ele entrega o sujeito, entrega o que o cara está fazendo, onde o cara está, como o cara está vestido assim, está agindo assim, está sentindo assim. Ele entrega tudo, irmão. Isso aí não é só para a sua aula lá de 2º grau, 1º grau de língua portuguesa. Isso é no dia a dia. Você tem que ler o texto. E o texto, você pegar o verbo e o verbo, porque, irmãos, aí faz sentido, né? No princípio era o verbo e o verbo era Deus. E João fala, todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Do verbo. Quem é o verbo? É o próprio Jesus. E para não ser tão demorado, né? Porque a hora voa, eu quero ainda voltar com vocês, que eu fiquei devendo, e nós estamos aí com o alfabeto. Lembram, nós falamos um pouquinho do que é Shabat, lembram? E há uma tese, misericórdia, ô Jorge, eu posso encostar na tela, não sabia, esqueci. Então, Shabat, né? O Shabat. O Shabat, nós dizemos que o Shabat é quem? O Shabat é... Por que o Shabat tem a ideia de Jesus? Lembram que a letra Shin na tua folhinha, ela vale quanto? Vale quanto? A banca concorda que é 300? Acharam já ela o Shabat? Acharam?
E vale quanto? Teve 300 aqui. Isso, a frequência dela é 300. A frequência. E o bait? Quanto é que vale o bait? O bait vale quanto? 2. A banca concorda que seja 2? Está escrito 2, né? E a última letrinha, como é que é o nome dela? Que é o TAV, né? Ela vale quanto? 900. 400. 400? Ela vale quanto? 400. Ah, tá. É isso mesmo, 400, né? Tudo bem? E se nós somarmos, dá quanto? O total dá quanto? 702? É isso mesmo? A banca concorda ou discorda? Sim. Está ali no quadro, para a gente fazer de cabeça, né? É isso mesmo? 300 com 400 dá 700, né? E 2, então o total dá 702. Agora, vamos trabalhar com a palavra filho. Tá? Filho em hebraico é o beit mais o nun final. Vocês estão conseguindo ver aí? O beit vale quanto? Vimos que o beit vale quanto? 2. E o nun final vale quanto? 700. É isso mesmo? Concordam? Então, somando dá quanto? 702. Igual o Shabbat. Está entendendo? Então, filho em hebraico é o quê? Filho em hebraico se refere ao que nós falamos que o Shabbat, na verdade, é Jesus. Ele é o meu descanso, ele é o teu descanso. E se você somar agora, tirar mais uma raiz, quanto é que é 7 mais 2? 7 mais 2 é 9. E nós aprendemos que 9 é o quê? Lembra que a palavra... Como é que é a palavra verdade em hebraico? Lembram? A palavra verdade em hebraico é emet. Tudo bem? Alaf vale quanto? Vale 1. E o men vale quanto? Men vale 40. E o tar vale quanto? 40 também? 400. Então, o total deu quanto? 400 e... que vai dar um total de quanto? Entre eles. Então, verdade em hebraico, que a pronúncia é emet. Emet. Emet em hebraico é verdade. Então, a pronúncia é... Perdão, a pronúncia é verdade. Emet. Então, emet é quanto? Emet vale 9. Emet em hebraico é verdade. A soma de Shabbat, a soma de Ben, dá quanto? 702, e no final a raiz é 9 e é 9. Então, Jesus é a verdade. Estão entendendo? Eu enrolei muito vocês. Shabbat tem o total de 702. A palavra filho em hebraico, que a pronúncia é ben, tá? A pronúncia é ben, filho é ben. Ele dá um total de quanto? De 702. 7 mais 2, 9. Então, a palavra Shabbat está escondendo um código que é Jesus. Ali está Jesus escondido.
tem que guardar o sábado. Ele fala, não, eu sou o Senhor do sábado. Porque, lembra dos 10 mandamentos? O quarto mandamento é o que? Guardar você obedecer o sábado, é o dia do descanso. E 4 em hebraico dá a ideia de porta. E João 10:9 fala o quê? Jesus fala assim, eu sou a porta, e quem entrar por essa porta, entrará e sairá e encontrará pastagens. São segredos do hebraico. Fala. Mas é interessante ali que você somou o Shabbat mais filho com mais verdade. E se você for somar os 3, dá 9 vezes 37, 2 mais 7, 9. Viu? Nem eu sabia. Viu como a coisa vai? Não tem como. O hebraico ele vai. Você vai abrir coisas. O hebraico vai abrir coisas, gente. Ele vai te abrir mistérios, códigos. Está entendendo? Tu vê que não é. Veja bem, a gente está sendo só aqui para você um instrumento. Tem muito mais coisa. São segredos. Lembra de Jeremias 33:3? Clama a mim e anunciarei o quê? Coisas novas que nem conhece, nem imagina alguma coisa. Está entendendo? Não faz sentido agora? Verdade. Hein? Verdade. Emet, fala logo em hebraico. Emet. E detalhe, para não ficar longe de nós, quanto é que é 1 vezes 9? 9. E 2 vezes 9? 8. E 8 mais 1 da planta? 9. E 13 vezes 9? 27. E 2 mais 7 da planta? 9. E aí vai. 9 vezes 9? 81. 8 mais 1? Não tem como. É a verdade, é 9. Cercado, por 9. Como eu digo, não tem como fugir. Entendeu? Entendeu? E a gente está sonhando, irmão, para sair, sabe para quem? Para o povinho da Iris, os coleguinhas dela. Já começar a semear neles agora. Para amanhã, eles serem uma potência como é cada um jovem de Israel. Aquela mente assim, né? Como está ali o seu França disse para nós. Ele já viu outra coisa que eu não tinha visto. E aí vai, entendeu? Porque é muita coisa, irmãos. É muita coisa. Tudo bem? Enrolei muito vocês? Tá? Eu quero contribuir mais uma coisa com vocês. A palavra pastor em hebraico, tá? Pastor em hebraico, ele se escreve assim, ó. É o resh. O resh, vocês já acharam o resh aí? O resh, a ain e o iod. Tá? Vamos pegar só a figura, né? Para não ficar tão maçante. A figura do resh é de uma cabeça. Então, resh, a figura dele é cabeça. O ain vale quanto? E o ain corresponde a que figura? A figura de um olho. O ain vale 70 e a figura do ain é um olho. E o iod vale 10 e a figura dele é de uma mão. Então, a palavra pastor em hebraico, o som dela é roi. Então, roi, parece aquele roi, né? Roi é o que em hebraico? É pastor. Agora, pega só o código das figuras. Pastor é a figura da cabeça ou a mente de alguém. Depois o ain é visão. E depois o iod é mão. Então, pastor é aquele que você confia na mente dele, você olha com os olhos dele e você fica protegido pelas mãos dele.
Deu para ver o que é pastor? Quando ele fala, o Senhor é o meu pastor. Ele quer dizer que ele está agora sendo orientado pela cabeça deste homem que é pastor, que no caso é Deus. Ele está vendo com os olhos de Deus, e ele está nas mãos de Deus. Aí o que fala o salmista? Ele é o meu pastor. Ele quer dizer, ele é a minha cabeça, ele é a minha visão, e ele é a minha mão que me protege. Clareou mais o que é pastor? Quando ele fala no Salmo 23? Abriu mais o leque? Abriu? Então, irmãos, quando ele fala, o Senhor é o meu pastor, o Davizinho, ele estava pensando o pensamento de Deus, não o pensamento dele. Ele estava olhando com os olhos de Deus, não com os olhos dele. Ele estava confiando nas mãos de Deus, não nas mãos dele. Clareou um pouquinho? O que é pastor? Por quê? Nunca esqueça, lá no princípio o homem era o quê? No início o homem era, o casal era o quê? O que o casal era no princípio? Hein? Lembra o que eles eram? Adão e Eva, eles sabiam tudo, lembra? Eles sabiam tudo? Lembra? No início eles eram o quê? Eles eram independentes ou dependentes de Deus? O que vocês acham? Lá no início, eles eram independentes de Deus ou eram dependentes de Deus? Dependente. Hã? Dependente. Eles sabiam tudo, eles não sabiam nada. Não sabiam nada. Aí depois quiseram ter a maioridade, né? E aí quiseram, igual eu e você, né? Igual eu e você. Quando eu e você queremos ter 18 anos para ficar livre do papai e da mamãe, porque eu não quero mais obedecer a ninguém. Eu quero a minha liberdade. Então, você era feliz com o boletim escolar e hoje você é dependente ou independente com um boleto bancário você pagar. Então era melhor ter boletim escolar ou boleto bancário? Qual era o melhor? Tipo assim, né? Eles fizeram isso. Está entendendo? Eles quiseram a independência deles. Aí tem boleto bancário. Dizia a mãe da Ritinha, enganei o bobo na casca do ovo. Se eu soubesse, eu queria sempre estar no boletim escolar. Eu nunca queria ter maioridade. Eu queria estar sempre dependente. Entendeu? Porque quando você conhece a verdade negativa, então, na verdade, né? Aqui, essa dependência. Então, quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, ele está voltando a ser o quê? A ser dependente da cabeça do Roi. Entendeu? Ele está voltando a ser dependente da cabeça do Roi, que é a pronúncia de pastor em hebraico. Então, quando eu me converto, se eu me converti mesmo, irmãos, eu agora fico dependente de Deus. Eu não tenho escolhas. Porque agora eu voltei, né? Porque aqui, ó, no início aqui, Adão e Eva estavam com a cabecinha em pé, tá? Os dois aqui, tá? Papai sabe tudo. Mas aqui, o que eles fizeram? Eles viraram a cabeça. Então, aí ficou com a cabeça virada, tá? Aí quando conhece novamente o pastor, a cabecinha dele desvira, tá? E eles voltam o quê? Novamente a ser o quê? Dependentes. Esta que é
é o que nós vamos fazer ali na praça ou na rua, em qualquer lugar, não só em Bangu, mas em qualquer lugar que a gente for por aí, pela vida afora, nós vamos encontrar pessoas que estão com a cabeça virada. E vamos dizer, meu amigo, um dia também eu estive com a cabeça virada, mas Jesus me desvirou. Porque o que é o novo nascimento? O bebê nasce cabeça para baixo e depois o médico bota a cabecinha dele para cima. Então ele nasceu de novo. Então o fulano está com a cabeça virada. Mas quando ele se converte, que conversão é o quê? O que é conversão? É você estar indo em direção, dizem que ao sul, né? Diz que quanto mais você for para o sul, mais chance tu tem de encontrar o inferno. Você está descendo. E quanto mais você for para o norte, você tem chances de encontrar Deus. Ele está subindo, está subindo. Ele está aí. Devo citar um pouquinho, então, o que é pastor? Quando fala o Senhor é o meu pastor, comece a entender mais, entra mais, mergulha mais um pouquinho. Tu está dizendo que agora tu é dependente da palavra de Deus. A palavra de Deus que agora está fazendo a sua cabeça para a cabeça dele. Não é mais o que eu acho, mais o que eu penso. E eu sabia que 70 era o número do Sanhedrin, ou do Sinédrio, que era o tribunal da Inquisição judaica, que eram os 70 rabinos. Jesus enfrentou esse tribunal de rabinos, sabia? Os 70, porque 70 é a ideia de visão. Então são a visão de 70 rabinos. E a emissora que você ouve e que você vê na tua casa, pode ver que toda a emissora de televisão, o logo dela geralmente é um olhozinho disfarçado. Ou é redondinho, ou é assim. Ela está de olho em você, hein? Pode ver o logo. Como é que é o logo, né, delas aí? Pensa você bem, é um olhozinho. O da Bandeirantes me assusta aqui, parece que é um olho de uma serpente, meio verdinho, sabe? O próprio. A Record é um pouco disfarçada. A da Globo é um globinho, né? Não é Globo, né? Estou de olho no Senhor, é o grande irmão. Entendeu? Estou vigiando você. Está entendendo? Então, eu estou agora com a visão de Deus. Eu tenho a visão de Deus. Por isso que eu falo, o Senhor é o meu pastor. Então o Jorge não pensa mais. O Jorge virou, ele saiu desse momento aqui, ó, que ele está em queda livre, e o Jorge agora está o quê? Está saindo da queda livre, está indo para onde? Para ser dependente do Senhor, que é o meu pastor. Tudo bom? Então vamos andando, né? O que a gente quer comentar hoje com vocês também é um pouco mais da questão do Egito, né? Nós temos o Egito. Egito nós falamos que é Mizraim, lembram? Mizraim, tá? Egito tem uma história de 5.000 anos. E o Egito é considerado para a cultura de Israel o banquinho do pensamento de Deus. Quando Israel faz qualquer coisa errada, Deus manda ele para o Egito e ele pensar melhor. Verdade. Banquinho do pensamento. Volta para o Egito. Você pensar, você raciocinar mais, tá bom? Agora tem um detalhe muito triste para o Egito. Aliás, irmãos, todas as nações que Deus usou
para ser o banquinho de pensamento, ou do pensamento de Israel, Deus nos destruiu. Babilônia não existe mais, nem a Síria, entendeu? Os gregos estão quase, e o Egito está aí, entendeu? Mas, irmãos, veja bem, toda a igreja, né, ela vai passar por fases. A igreja hoje no Brasil está numa fase. Eu penso que Deus está colocando a igreja no banquinho do pensamento, hein? Com os egípcios por aí, para a igreja refletir, né? Mas ai daqueles que Deus usou para castigar ou permitir que a igreja fosse castigada. Ai deles, entendeu? Ai deles, porque Deus ama eu e você. Então o Egito vai ser um lugar que Deus vai usar. Abraão é um exemplo clássico. Ele vai para o Egito, ele vai ter que ir lá para o Egito. O próprio Senhor Jesus, quando ele nasce, ele vai ter que ir para o Egito. Interessante isso, né? Tu vê assim, a relação do Egito com o povo de Israel é muito estreita, mas muito estreita. Porque, querendo ou não, irmãos, o Egito é uma nação de muito conhecimento. Não é à toa que Alexandria, né, já é o final do Egito, ela foi incendiada. Porque a cultura que tinha ali em Alexandria, na verdade, é o antigo Egito. Alexandria, a biblioteca de Alexandria, ela reunia todo esse conhecimento sobre as pirâmides. E vou ter uma ideia, irmãos, tem um livro chamado O 12º Planeta, que é de um jornalista russo-judeu. Ele encontrou na arqueologia que o Egito já fazia transplante em cérebro. Tal era o conhecimento da medicina que os homens tinham. Sabe? Eles tinham um conhecimento enorme. Tanto é que o pessoal hoje diz que eles eram alienígenas. Não pode ser. Você ter todo aquele conhecimento, né? Então, o Egito, ele é assim, uma pena do jeito que ele ficou, mas em parte é Deus permitindo, aliás, é Deus pesando a mão, porque o Egito, ele foi usado para ser o banquinho do pensamento de Israel. Tá, e um exemplo muito clássico é o Êxodo, né? É a saída de Israel do Egito. Ninguém sabe qual foi o faraó, dizem que foi Ramsés II, mas o Ramsés, ele teve 180 filhos. Entendeu? Então, teve vários Ramsés. Não se sabe qual desses é do período quando sai Israel. Também sugere que seja a Amenhotep I, mas ninguém sabe quem é o faraó, a não ser a arqueologia onde ele falou para a gente. Tá? E as pirâmides, que a gente vai comentar um pouquinho hoje, nós temos, no caso aqui, nós temos as principais pirâmides que eles têm lá, porque esse lugar chamado Sicarta, né? Eles chamam Sicarta. Sicarta é a necrópole. O que é a necrópole, irmãos? Lembra o que é necrópole? Lembra o que é necrópole? O que o médico fala assim? Necrosou. Então o que é necrópole? Necro é o quê? O que você acha? Necrosou é morte. Necro é morte. Tá? Daí necrotério. Como ficou uma palavra muito pesada, botaram IML, que é o lugar dos mortos. Quer dizer, aí começou a destruição da nossa língua. Quando eles começaram, depois da década de 70, de 80, eles começaram a tirar um pouco a sua identidade. Irmãos, um povo que não conhece, que não domina a sua língua, é um povo que perdeu a sua identidade. Aí tu começa a usar spoiler, por exemplo. É revelação, gente. Você tirar o véu.
Upgrade. Irmãos, é atualização. Home office. Ou home office. Não, é trabalho de casa. Tu vai perdendo a tua identidade, assim, numa boa. Aí eu brinco, então a minha independência é 4 de julho, pronto, acabou. Entrega logo. É hambúrguer, hot dog, shopping. Então tu perde a tua identidade. Então necrópole, né? Necro é o quê? Necro é